Agora tá gravando. Thiago, roda a vinheta. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Elipse, Bob Vilela. Mais um. E aí, tudo bem? Um ano hoje. Um ano de Elipse. Um ano de Elipse, cara. Que é um dos motivos da gente ter feito essa pauta de hoje, né? Um dos motivos. É um ano de Elipse. Sobre isso. Salve de palmas pro Elipse. Que legal. Aí, se o Jonathan, se a gente tivesse o diretor preparado, tinha uma salvinha de palmas, um negocinho. Um parabéns surpresa. Você tá querendo muito. Tá vendo? 32º programa, Bob Vilela. Cara, isso tudo, hein? 32º. Pô, participei de vários aí. Agradecer aí os pioneiros, né, cara? Pô, o primeiro Elton aí, que foi o cara que idealizou o projeto, né? O projeto nasceu ali daquele... O Elipse é um ato de resistência, né, Bob? É um ato de resistência. Porque para fazer foi duro. Não é pensando na mudança, não. Pensando na mudança. Por trás da mudança, Bob. Por trás da mudança. Eu misturei pensando no futuro. Pensando na mudança. Não é por trás da mudança. Coordenador da situação de saúde. Como é que era o negocinho que a gente fazia do carrinho de mudança que saía e tava a gente lá? Por trás da mudança, tinha aquele caminhão de mudança, passava assim a vinhetinha, aí tava nós lá, por trás da mudança. Que a gente criou o projeto das identidades visuais da Univale. E aí a gente fez um programa contando do processo. Aí daí que saiu o Elipse surgiu daí. Aí tinha o Manuel também, porque o Elipse era você e o Manuel, né? Eu participava de alguns. O Alê, né? O Alê. O Alê que mandava as vinhetinhas lá. Os cavalos. Os cavalos. Legal, bacana. Isso é um dos motivos. Antes da gente apresentar a galera. O segundo motivo é que sábado... Vamos marcar a galera no tempo? Hoje a gente tá no dia 11? 10 de novembro. Coordenador, você o cara já tá... Não é só a coordenação, que rolou ontem de noite também. Pint of Science. O cara tá com a cabeça um pouco voada. Ultimato. Pint of Science e Ultimato. Né? Foi o último dia do Pint, foi bacana. Então, hoje, dia 10, no dia 5 a gente fez... Pensando no futuro, que a gente ficou aqui sentadinho nessa mesma posição, 7 horas, 24 minutos e 50 segundos. Foi massa, cara. Foi massa demais. Foi massa. Cafezinho, queijo, né? Comendo queijo pra lá. Fazendo a correria, o Thiago também, né? Trazendo imagens. Né? Imagens. Então volta um pouquinho aí que tem o Elipse, mas não é aqui no canal da Univale TV, a gente fez no Univale GV. Univale GV lá, que foi o dia do Pensando no Futuro. Esse é o segundo. O terceiro motivo que eu tava trocando ideia com a Sara ontem lá no Los Hermanos, The Brothers. Os irmãos. Lá no Pint of Science, e ela estava falando sobre a vontade dela de criar conteúdo, e a gente pensou de fazer isso. Sim. E aí, o quarto motivo, não menos importante, é porque a gente estava sem pauta. Isso. E aí, o que a gente pensa do nada assim? Vamos fazer o que chama os alunos nossos, que é mais fácil. Gente nossa. Não deu tempo de convidar a galera. A galera vai vir. Não vão negar. E a gente competente, né, cara? Gente competente. Porque também não é só, vamos chamar ali. O pessoal é bom, né? Então, isso tudo que a gente fez a pauta de hoje para falar sobre criação de conteúdo para as internets. Isso mesmo. Certo? E vai ser massa. E tem que dar os recados, né? Eu ia falar agora. Não, mas vou deixar para você, que eu gosto de jogar no fogo. Tá, como é que é mesmo? Assim, tem que ativar, like? Né? Tem que dar o like, tem que ativar. Comentário. Deixar o comentário, galera. Ninguém comenta, né, velho? Até que no outro lado de 7 horas... A galera comentou. No chat ao vivo foi legal demais. Punhado, né, cara? Foi muito legal. Inclusive, eu fiquei dando uma olhada lá depois, foi show. É massa, né? Que você vai assistindo, vai aparecendo nos comentários da hora. A Cássia é a maior fã do programa. Minha esposa, um beijo. Bonitinho. O Thiago do futuro, coloca agora, 3, 2, 1. O cara tem o controle. Muito legal. Mas é isso, comentar, né? Dar o like, se inscrever no canal da Univale TV. Poxa, Univale TV, no caso. Univale TV e Univale GV também, né? Porque assim, o Elton sempre fala, e é verdade, é uma infinidade de conteúdos, é muita coisa que tem lá, muito vídeo, muita história da universidade, claro, mas de Valadares, acaba sendo, né, história nossa. Da região. Tudo. Então, então ajuda nós aí, porque a gente já tinha 4 pessoas que assistiam, tem umas 5 agora, para chegar pelo menos a 7, né? Aumentar mesmo. E aí, apresenta a galera que tá aí hoje. Vamos lá. A gente está com os nossos alunos, como o Elton falou, né? Vamos começar pelo sexto? Sexto, a hierarquia. O pessoal já está aí pertinho de formar já, né? Graças a Deus. Nosso querido Thiago Salomão, nosso editor. E aí, galera? Sexto de PP. Nossa queridíssima Glenda Neves. Né? Quarto período aí. Quarto período de PP, show. E a Sara, né? E aí, eu esqueci seu sobrenome.
Souza. Que vergonha. Porque ela chegou agora também. Mas depois põe ali, né, direitinho, fica legal. A Sara, que é do primeiro, ó, do primeiro período de jornalismo. Isso. Eu falo com o pessoal que é engraçado, né? E isso rola às vezes mesmo. Claro que assim, 99% a gente sabe, né? Tipo o Alex aqui, que é jornalismo, etc., o Davi e outros alunos nossos. Mas assim, quando a turma tá junta, às vezes você esquece. Pô, sim, ainda mais no primeiro período. Você quer de PP ou jornalismo? Eu sei diferenciar porque eu não dou aula para eles, né, quando eles estão no segundo. Então eu sei que os meninos que eu não tenho muito contato no dia a dia é porque eu não dou aula. Mas até entender que faz jornalismo, tem menino de jornalismo que eu nem conheço ainda. Que eu vejo pelo campo e falo, caramba, esse menino é aluno nosso. Isso mesmo. E a Sara chegou a fazer arquitetura um tempinho, né? Sim, eu fiz um período de arquitetura. Legal. Aí falei assim, opa. Aí entendeu que... vamos mudar. Bacana. Mas é legal a arquitetura também, né? Uma área bonita. E essa parada, né, Bob? Os meninos, o Thiago e a Glenda já vieram aqui, a galera já tá acostumada com eles. E Sara, você fez arquitetura e aí quer falar um pouquinho, assim, de você mesmo? Quem é a Sara? Então, antes de qualquer coisa, gente, é um prazer. Quando o Elton me falou assim, vamos fazer o Elipse, eu falei, o que é hoje, isso, gente? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, eu tô acordando ainda. Mas aí, eu fiz um período de arquitetura. Foi um momento meio conturbado, porque eu fiz sem ter decidido, mais ou menos. Tanto que agora eu tô no jornalismo, que eu me encontrei, assim, de verdade, com a galera da comunicação e tudo mais. Aí, igual o Bob falou, é uma área linda, a arquitetura é maravilhoso, eu admiro demais o profissional de arquitetura, mas realmente eu vi que não era o meu lado. E eu canto também, toco e sou compositora também, tenho algumas músicas. Nossa. E tava até conversando com o Elton ontem no Paint sobre eu usar esse meu trabalho assim dentro agora da minha área, que é eu levar mais pro lado do jornalismo, da criação de conteúdo mesmo, e utilizar uma área que eu gosto, no caso a música, que eu já tenho uma maior afinidade, e falei com ele também sobre... eu tenho muita vontade de seguir, por exemplo, com jornalismo esportivo. Massa. Fazer cobertura, assim. Eu falei, velho, como que eu junto isso? Falei, ele tava até falando pra Glenda, como que eu vou sair, tipo, de uma área que a galera já sabia que eu fazia, que já tava me acompanhando, que era a música, pra eu mudar, assim, e falar, opa, agora vou começar o conteúdo de esporte dentro do jornalismo. Como que eu vou fazer isso? Como que vai ser essa transição pra galera continuar me acompanhando e ver que agora o foco mudou. Sim. E aí a gente tava pensando assim, super ideias ali, de fazer transição de rios. Pior merda mais que ela fez foi falar isso comigo. E você gosta mais, assim, de esporte de modo geral, mais futebol? O que você prefere? Eu sou, assim, futebol, vôlei, eu assisto de tudo. Legal, eu gosto da história, das coisas, isso é muito bom. Porque, assim, é engraçado porque muita gente confunde, né? E eu tô vendo que você já não. E acha assim, eu gosto de esporte, então eu vou falar de esporte. Não necessariamente vai rolar, né? Sim. Porque você tem que saber muita coisa, né? A seleção e quem jogou, o contexto político, tal, o que estava pegando, quem foi, quem não foi, assim, tipo o PVC. O PVC é um cara extraordinário, né, cara? Uma enciclopédia, assim. O Tostão também, ele escreve como um poeta, assim, um cara... Então, assim, mas é porque os caras têm uma bagagem que vai muito além do esporte, então eles conseguem fazer muitas... Mauro Betting também, né, cara? Mauro Betting, fantástico. Tem muita gente boa, assim, né? Sim. Então acho que essas referências pra gente são sensacionais, né? No esporte. Tiago, a Glenda não precisa apresentar mais, não. Todo mundo eu vi em todos os elipses, né? Que eu editei. E aqui, o senhor editor esqueceu de ligar a GoPro ali, ó. Dá o rec aí. Agora, a partir de agora, vai ter grofó, galera. Não precisa parar, não. Levanta aí e dá o... Você quer que eu faça ali? Vai lá. Então continua aí. Não, depois de... Não sei onde é que é o botão aí. Depois de 7 horas ao vivo, a gente pode fazer qualquer coisa aqui que funciona. Mas enquanto o pessoal mexe ali, Glenda, você quer falar um pouquinho de você, para quem não te viu em outros, para quem não conhece ainda o seu programa? Então, eu sou a Glenda, né? Quarto período de publicidade, tô aí quase no meio do período, né? E aí eu... Curso, no meio do curso. E atualmente eu tenho um programa que chama Diário de Universitário, que é lá da TV Univar em parceria com a Canguru, né? O Thiago também edita. Thiago faz tudo. O editor. E café também. E aí... Deve ter acabado.
Por que surgiu esse programa? Atualmente também eu crio conteúdo no meu Instagram, que é... Coloca aqui, tá? Faz a mágica, assim, ó. Quando ela fazer assim. Aqui. E aí, quando eu entrei no curso, o Elton gostou dessa temática que eu leio. Eu falo da minha experiência com a publicidade, experiência com a vida de universitário mesmo. E aí, o Elton deu essa ideia, a gente foi e criou esse programa. Eu chamo outros alunos de outros cursos aqui da Univale para contar as experiências dele. Então, assim, é muito legal. A gente já tá na 2ª temporada e tem muito curso bom aí. Bem massa. É muito legal. A Glenda faz, né, assim... Aí tem período que não, né, mas enfim, isso aí a gente vai chegar lá. Mas ela faz, né, o dia, né, desde quando ela acorda aí até indo embora da E eu tava falando com a Sara um pouquinho antes da gente começar aqui, porque, tipo assim, eu não tenho curso dessas coisas. Eu e o Bob, a gente conversa muito, assim, sobre... Porque a gente tem muita vontade de fazer muita coisa. O Elipse, eu falei dessa coisa, tipo assim, que o Elipse tem 1 ano, 32 episódios, e eu falei do ao vivo também. Porque o Bob, a gente gosta de fazer... E querendo ou não, é uma produção de conteúdo. A gente está fazendo para uma outra plataforma, que é o YouTube, não é tanto para o Instagram e tal. Mas aí eu estava falando com a Sara, tipo assim, que a gente não tem esse estudo, mas a gente acompanha, né? A gente vê e a gente vê tendência e disso a gente fica pensando e vendo o Bob muito pro lado do texto. Até a gente estava com a segunda-feira também no Paint, a Mari Ferson estava falando com você, que ela usou umas técnicas que você passou para ela no TikTok e tal. Eu passei técnica para ela do TikTok. De texto, né? De fala. E ela tava falando que, tipo assim, que super deu certo o vídeo que ela postou. Então, assim, a gente traz um pouco da criatividade que a gente tem já e a experiência que a gente tem de outros meios para tentar fazer, e principalmente tentar fazer as coisas na internet de forma diferente, né? Que eu acho que é o mais difícil. E aí eu e o Bob, a gente zoa muito essas coisas de falar difícil, né? Mas eu chamei vocês, assim, é óbvio que eu sabia que vocês viriam por causa da competência de vocês no que vocês fazem, mas existe uma diferença que a galera, às vezes, tem muita dificuldade em entender do que vocês fazem também, do que a Sara quer fazer, assim. E aí eu quero conversar sobre isso, eu quero que vocês se veem assim também. Eu vejo hoje o Thiago como um creator mesmo, né? Um creator. Creator, a pronúncia. Trabalha com as melhores blogueiras de Valadares. Olha. Inclusive minha amiga Glenda. E pessoalmente também, né? Você faz pra você também, você cria conteúdo pra você. Você não é influenciador igual a Glenda trabalha, né? Que é a mesma coisa que a Sara quer fazer. A Sara quer começar a criar conteúdo. É diferente de ser influenciador. Sim, total. Influencer, né? Então, um abração, Larissa. Larissa, nossa professora aí de inglês, espanhol. Vocês conseguem perceber essa diferença assim nas pessoas que vocês acompanham? Vocês conseguem entender como trabalhar, né, igual você faz os vlogs e tal? Você consegue entender a diferença e principalmente também como que vocês poderiam caminhar para isso ser uma profissão? Vocês conseguem ver isso assim? Ou não? Vocês fazem... Você consegue, porque igual o Bob falou, você faz o seu dia a dia mais influência do que... A Glenda, inclusive, está no Cicobi e você acaba fazendo isso muito lá, né? Ela está fazendo estágio no nosso parceirão, né? Lá você cria conteúdo. Você é uma creator. E assim, é uma coisa legal que antes não tinha isso pra eles. Aí, né? E agora a gente tá tentando implementar. Então, quando eu chego lá com o celular, eles falam assim, já vem a Glenda pra gravar. Então, sim, eu acho que isso é uma profissão pro futuro. Sabe aqueles negócios, é profissão de futuro? Eu acho que isso tá muito lá. Porque... é isso, é influenciar, é mostrar o meu dia a dia, é influenciar as pessoas. Sei lá, um produto que eu uso, às vezes pra outra pessoa pode ser bom. Então, acho que esse é um trabalho de influenciar e que vai dar muito certo ainda. Tipo, às vezes você fala assim, não tem muito espaço pra mim. Tem muito espaço sim. Se você, igual o Elton falou, se você saber fazer o diferente, que é o inovador e tal, vai dar certo. Sim, sim. E às vezes também você mesmo passou por esse processo agora da Esther te postar e tal. Você viu também que tem gente que se identifica. Sim. E talvez nem fazer diferente, né? Talvez as coisas que você posta ali normal. E é o que a gente tava conversando antes também, uma ciência sem... Tipo assim, não tem... Tem lei, né? O porquê que dá certo, né? Muito complicado. As pessoas que eu sigo, as pessoas que eu me identifico por alguma coisa. Então, assim, acaba que todo mundo que eu sigo é que eu gosto de ver alguma coisa dela e tal. Isso. Sim. E eu sei que a Sara e o Thiago vão falar sobre isso ainda, mas, assim, eu vejo muito também o seguinte, aconteceu uma tragédia, não acho que isso vai acontecer não, tá? Mas aconteceu aí de o seu sonho ali não se concretizar, aquele seu projeto não se concretizar como você queria. De qualquer jeito, você não perdeu nada. Por exemplo, 2 pessoas assistiram ao Elipse. Cara, a gente está aqui treinando nossa habilidade, desenvolvendo nossa habilidade de comunicar, de trocar ideia, de improvisar.
Então, assim, é obrigação nossa fazer isso, né? Mesmo que seja para ninguém ver, né? Eu acho que eu gosto muito de fazer o Elipse por isso. É uma oportunidade que eu tenho quase toda semana, né? Toda semana, mas quase toda semana. De testar mesmo a nossa capacidade de versar assim, sobre muitos assuntos, de aprender, né? Mesmo a humildade também, porque a gente precisa aprender um monte de coisa, inclusive da nossa área, com vocês. E aí eu acho que quando a gente produz conteúdo e joga no mundo, se 2 pessoas viram, se a gente não fizesse, nem 2 teriam visto. E assim, a gente treinou, a gente buscou, porque aí na hora que você tiver que tirar um coelho da cartola ali, no Cicobi, na Univale, seja onde for, você está um pouco mais seguro, né? Para fazer aquilo. Acho que é isso também. O Elton me falou exatamente isso antes da gente começar. Essa questão que eu falei, tipo assim, como que eu vou mudar, tipo, da música pro esporte, pro jornalismo esportivo? Aí eu falei com ele, não sei o que eu penso, tipo assim, eu arquivo os meus vídeos lá e é isso aí, eu começo de novo com outro tema. E aí ele falou exatamente isso. Não é, tipo, você apagar, porque o pessoal me acompanhou até então, Sim. até o momento, dentro da música, dentro só da música. Sim. E é algo que, tipo assim, eu vou chegar lá na frente, né, eu vou ver, comecei fazendo só cover, fazendo só, tipo assim, cantando isso, aquilo, agora eu tô fazendo cover de time, de Brasileirão, entendeu? Então, assim, é algo que vai ficar pra vida toda, querendo ou não. Total. É porque essa questão é muito doido, assim, compara a rede social com a vida. Ninguém vai chegar, por exemplo, se você vai e arquiva tudo que você já fez, era a mesma coisa se alguém visse, dá um tiro na sua cabeça, tira essa Sara e coloca outra Sara, assim. Mas e aí? E aí eu tô fazendo até o trabalho com a Naila agora, que ela tá, no TCC dela, ela tá fazendo a análise, ela vai fazer a análise da rede social do Hamilton, aí vai vir o John, tá falando lá do Hamilton, ela já vai falar, fala, John. Ela vai te matar porque você esqueceu o Verstappen. Não, mas eu tô falando, né, porque você falei de Fórmula 1, eu sei que você se emociona, você já vinha, entendeu? Tá, mas você não esqueceu o nome do nosso Não, é o Verstappen, pô. Boa, velho. Porque pra começar a Fórmula 1 nem esporte, você viu que na hora que o Bob falou, ele falou vôlei, falou handball. Não, ele falou escalada, falou xadrez, dama, falou tudo. Você sabe que ali o atleta é o carro, né, a gente já conversou disso. Mas enfim, eu gosto de encher o saco do Joe, ele fica bravo, porque foi uma das piores experiências da minha vida, foi na Interlagos, do Triunfo. E vai ter Interlagos esse fim de semana. Aí, tá vendo? E aí, ela tá fazendo a análise da última, foi 2021, né, que foi muito acirrada a disputa, e aí ela tá fazendo a análise de como que foi e aí a gente propôs fazer a construção narrativa das redes sociais do Hamilton e do Verstappen, como que eles se comunicam com os fãs deles, né? Que acaba que tem que ser influenciador, que acaba que todo mundo tem que ser um pouco, né? Quem quer aparecer. E é isso que a gente fala, assim, essa coisa da construção narrativa, eu acho ela muito importante. Que é o que a gente fez com o Cleitinho na Canguru. Eu acho que essa coisa de você nascer do zero, assim, é muito louco. Eu acho que você, tira todas as pessoas que estavam desde o começo com você, ignora elas por completo e começa do zero. Então, eu acho legal você dar tem gente ali que me viu. Então, que legal que eles vejam que eu estou mudando. Isso aqui é a minha vida. E aí vem toda essa questão que a gente pode falar também de fazer um pessoal, fazer um profissional, que é uma eterna discussão que nunca acaba. E o Thiago? Fala, Thiago. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acredito que... Eu fiz uma? Sim. Não lembro mais. Há 3 horas atrás. Respondendo essa pergunta, eu acho que sim. A gente faz a pergunta e já responde. E já vai, pô. Sim, aí ninguém, né? Eu acho que a produção de conteúdo pode ser, sim, uma profissão, assim, no geral, e na minha vida já é a minha profissão, né? Porque hoje em dia eu trabalho majoritariamente com vídeo e eu tô ali atrás das câmeras, busco a referência, gravo, edito, mas não apareço como as meninas, mas não deixo de ser produção de conteúdo, né? Total. E eu acredito que hoje em dia o vídeo é o que há, sabe? Assim, a galera cada vez mais tem despertado para essa questão. Eu falo isso assim porque eu estou diretamente dentro do mercado e eu vejo que eu tenho diferentes clientes de diferentes segmentos. Eu comecei trabalhando mais com moda, com loja, mas agora eu faço restaurante, já fiz loja de imóveis, sabe? São coisas distintas. Tudo, né, cara? Todo mundo entende que eles precisam produzir conteúdo do produto deles. Sim. E que o vídeo é a melhor forma de prender ali, captar a atenção de quem tá
do público, né? Sim, sim. Só um parênteses aqui sobre o trabalho da Nylon. O Elton pensa nisso o tempo todo, cara. O tempo todo. Até quando ele tá tomando banho, quando ele tá nos box. Nos box, né? Desculpa. Por favor, Gente. Tá vendo? Você podia marcar o tempo agora e fazer o cortezinho da piada. Eu vou apagar o programa. Mas agora é sério. É uma coisa que, assim, aquele eterno papo de tiozão, mas não é papo de tiozão. É porque, assim, uma coisa tem que ficar muito clara. A nossa área sempre foi sobre fazer conteúdo, lógico, né? Então, assim, nos anos 70, quando você fazia um outdoor, um cartaz, um panfleto, o pessoal nem chamava de flyer, chamava de panfleto. Tem lugar que chama de volante. Aquilo é conteúdo, né? Quando você fazia um vídeo para ir para TV, era um conteúdo. É um conteúdo, ainda é, né? O que acontece é que hoje isso ficava restrito. Então, um disco sempre foi um conteúdo, um vinil, até eu um conteúdo fonográfico. Só que ficava numa plataforma e ficava restrito. E aí hoje você consegue gravar no quarto da sua casa, né? Então o conteúdo ele ficou... E não é à toa que a gente tem uma profusão absurda de conteúdo, né? Sim. E até para quem está lá em cima, é difícil concorrer. A gente estava conversando antes sobre o podcast. E assim, você pensa nesse tanto de... Pô, a Globo pesado no podcast. O pessoal do B9, que inclusive tá com a Globo, né? Assim, e tá começando a fazer vídeo agora também. Então, assim, tem muito conteúdo, mas a gente sempre produziu conteúdo, né? Então, a nossa profissão sempre foi essa. O que acontece é que agora a Glenda produz aqui toda hora, né? Mas não precisava ir numa produtora, marcar, fazer. É muito louco você falar isso. Eu vou voltar com a pergunta, porque eu acho que eu fiz ela de uma forma errada. Eu vou refazer ela para vocês tentarem entender o que eu pensei. Mas é legal você falar isso, assim, que a gente nunca fez tanto conteúdo, mas a gente nunca reproduziu tanto conteúdo, total, né? Tipo assim, às vezes eu sinto uma falta de criatividade mesmo, assim, não sei o que os meninos veem, mas essa coisa da trend, né, ela tem uma coisa, tipo assim, de fazer com que as pessoas não criem, não sejam criativas, porque é só você pegar o áudio e o áudio bomba, e aí você vai e repete aquilo. Então a gente está numa... eu vou tentar falar difícil, eu não sei se eu vou conseguir, você me ajuda. É a reprodutibilidade técnica, né? Que a galera... É o Walter Benjamin. A galera reproduz uma parada que, assim... E é foda, porque tem hora que você cansa, porque você tá vendo a mesma coisa, o mesmo... bem louco isso, aquele do espanholzinho lá da prima, que tem uma galera que faz, tem uma galera que já começa a fazer piada com aquilo, assim, é muito louco. É muito louco. Outro dia eu tava conversando com o Jonathan aqui sobre isso, e assim, é tão engraçado, porque as marcas, não são todas, né, gente, lógico, mas aí muita marca vai surfando em trend, e aí ela não consegue construir, ela não para construir uma coisa orgânica dela. Sim. Então, por exemplo... vamos pegar um meme aí que estourou com Nossa, Bob, eu tô pra te comentar isso com você, velho. Eu tô puto com as propagandas da Amazon Prime do Tino Marcos, não aguento mais, velho. Os caras pegaram um meme, você lembra disso que ele falou na transmissão do Marcão? Sentiu, sabe assim? Eles pegaram a mesma, porque o YouTube tem vários formatos, né, de anúncio. Tem um de 15 segundos, tem um de 5 segundos e tal. É a mesma piada cortada em diferentes tempos, assim, e o Desimpedidos, por exemplo, é patrocinado pela Amazon Prime, só passa a Amazon Prime. Tipo assim, no mesmo vídeo, 40 minutos, você vê a mesma propaganda 20 vezes com corte diferente. Sim. É loucura, velho. E é isso que você falou, bem assim. Louco. Nossa, não tem outra frase, não tem outra fala, assim, é muito louco, cara. Bem louco. Mas eu vejo assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo do sei lá, uma loja daqui, né? Não vou citar nenhum nome, né? Nenhuma marca, mas você tem uma loja, ou um supermercado, ou uma cooperativa que é daqui da cidade, beleza. Aí eu quero pegar as redes, e eu quero saber a opinião de vocês também, lógico, eu não estou dando aula aqui, né? Mas assim, você tem isso que eu conversei com o Jonathan, foi esse papo que a gente teve. Olha ali, ó. Aí ele chegou, ó, pela luz, ele trouxe a luz. Aí, por exemplo, aí você quer reproduzir um meme que tá hypado. Show, é massa. Você quer reproduzir uma trend? Massa. Isso tudo é muito legal. Eu quero brincar com um álbum de figurinhas da Copa. Muito legal. Só que assim, você tem que ter um espaço nas suas redes sociais e também na sua comunicação de modo geral para trabalhar uma coisa daqui. Então, por exemplo, se você é daquela região, sei lá, do interior de São Paulo, do interior de Minas, do Rio, você tem que ter, por mais que seja uma coisa simples, aparentemente, mas, tipo, sei lá, é daqui, é nosso. Porque isso com o tempo, né? Eu estava falando isso com o Jonathan, a repetição, porque aí vem o Manuel, né? Com a mídia, né? A propaganda sempre foi, e a comunicação sempre foi repetição. Né? O que passa na Globo 8h30, 9 horas? É o Jornal Nacional. Então é isso, cara. Novela, é uma grade, é assim. é uma repetição. Quem é que tem para esse prazo sem igual?
né? A mobiliadora real. Mas por quê? Porque eles trabalham isso. Então eles não estavam... Claro, na época não tinha, mas eles não vão abrir mão dessas coisas para sair, porque senão você vai ser igual a todo mundo e fica uma comunicação pasteurizada. Sim. Que fica legal, pô, que legalzinho, você já esqueceu. Mas se ele fica martelando ali toda hora, aí, sei lá, o supermercado X é daqui, é nosso. Se você usa aquilo 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 5 meses, 10 meses, 2 anos, daqui a pouco você fala, fulano, é daqui, é nosso. Você começa a brincar com essas coisas, você vira uma marca. Sim. Claro, tem todo o marketing, né? O atendimento tem que ser bom, o produto tem que ser bom, tudo tem que funcionar, né? E fora que também isso vira meio que piada, né? Quando isso acontece. Uma coisa que todo ano acontece e que, tipo assim, o pessoal no Twitter fala muito, é sobre as marcas, o comportamento das marcas no mês do orgulho LGBTQIA+. Porque, tipo assim, ao invés deles fazer algo que celebre a comunidade, ou produzir um conteúdo sobre, ou falar sobre a presença de pessoas LGBTQIA+, dentro das empresas, não, eles costumam usar o linguajar, tipo assim, essa semana a gente tá lacrando, entendeu, sabe? Essas coisas assim. Isso, aí fica o mês de junho, julho, não sei, inteiro fazendo isso, aí em agosto, pronto, toca pra outra coisa. Entendeu? Isso, cara, entendeu? Mas isso tem até um nome, cara, chama Pink Money, que é a galera que usa tipo assim, você vai lá, não tem um diretor negro, não tem nada LGBT, QY, nada, mas estão falando, coloca na fachada, mas lá dentro é tudo preconceito. A gente fez até um trabalho com o Bob, que foi com você, né, que o grupo da Mari, do Pedro, levou esse assunto da Avon, que a Avon fez um negócio desse. Sim. A Avon fez uma propaganda, acho que era Mesas Mulheres, acho que era Mesas Mulheres. Só que, tipo assim, era super, dentro lá era super ao contrário da propaganda, aí a gente comentou isso. Isso é muito verdade. O meme da Fátima, que ela fala, hoje a produção do encontro é toda de mulheres. Aí muda pra dentro da câmera do estúdio, tá um cara correndo. Só fachada, né? Acontece. Mas vocês percebem, assim, vocês concordam? Vocês acham que a produção de conteúdo, assim, a gente tem que estar muito atento ao que acontece, mas vocês concordam que a gente tem que tentar ser agente também? Sim. E aí eu falei de senão você não se destaca, né? Você só é mais um. Você faz o mesmo ali e... Fica tudo igual. Eu vejo isso um pouco mesmo. Eu acho que tem muito isso, né? Essa coisa de você... E aí eu vejo essa coisa uma coisa que eu sempre falava muito com o Hudson, né? Hoje eu tô citando todo mundo aqui, né? Tô igual o Caetano. Caetano tem mania de citar a galera nas letras dele, né? Eu tô igual o Caetano hoje. Aí o Hudson, a gente falava muito disso, dessa comunicação pasteurizada. Então, assim, eu fico... isso já acontecia antes das redes sociais. Então, tipo assim, tá todo mundo usando... Sei lá, eu vou dar um exemplo tosco aqui, porque eu não achei um real. Mas, tipo assim, as grandes agências de São Paulo, início dos anos 2000, estavam fazendo anúncio, sei lá, com fundo preto e com o logo com sombreado e tal. Aí todo mundo começava no interior reproduzindo essas coisas para falar assim, não, para mostrar que eu sou cosmopolita, para mostrar que eu sou... E não necessariamente o caminho é esse, né? Não, e a gente fala muito disso, assim, é muito engraçado, porque a galera do Elipse aqui que já vê, a gente fala muito de vida pessoal, né? E recentemente eu fiquei solteiro. E aí é muito engraçado, é isso que eu te falo da construção narrativa, assim. Ela tem dois lados, porque, por exemplo... Eu tenho um Instagram que se a pessoa entra hoje, ela não me vê. Ela só vê boneco. Né? É tipo assim, se você for olhar, é um cara de 36 anos, do estereótipo, que gosta de bonequinho. Ok. E é muito engraçado, porque se eu entro num Tinder da vida, por exemplo, é o mesmo nome. Então a pessoa quando busca, geralmente a pessoa que não me conhece e não vê a construção que eu faço, porque a construção que eu faço é no Stories, né? Tipo, é o que eu escolhi fazer. Então, a pessoa que já me acompanha há mais tempo sabe quem eu sou, que eu sou designer, que eu sou professor, que eu faço todas as coisas de impressão 3D e tal. A pessoa que me vê de primeira impressão não consegue entender isso, assim. Então, é muito louco, porque é disso da originalidade, assim. A pessoa, se ela quiser me conhecer a fundo, ela vai ver que eu sou diferente dos outros. A pessoa que fica só no superficial, ela não consegue ver isso. E a primeira impressão é impressão 3D. Eu sabia, eu tava sentindo. Eu falei assim, não, tá demorando pra vir uma perna. Eu senti, eu consegui pegar no ar, assim, ó. Mas aqui, vamos arrumar o Instagram, porque a gente vai levar ele lá, não vai dar namoro. Não vai dar namoro. Não, o Casimiro tem que reagir ao Elton. Não, primeiro que eu vou com a camisa do Instagram e vou com todo mundo. Lenda Neves, Thiago. Não, mas com certeza. Siga todo mundo. E aí é isso, assim, eu acho muito da hora, porque
E eu acho que é uma coisa que eu faço muito exercício, porque eu realmente estava falando com a Sara agora antes. Eu gosto muito, assim, de ver como que... E é muito engraçado como que as pessoas realmente reproduzem o que você quer que elas reproduzam. Então, eu acho que às vezes a gente subestima muito o poder que tem. E aí, por quê? Por causa do número. Porque o Casemiro coloca 90 mil pessoas na live. Pô, se é uma loja, vamos colocar lá que você atende, que o nicho do Thiago é o Lagoa Santa, né? Que ele praticamente domina lá. Ali naquela região. Você pega Inclusive, lá... se você mora lá e quer... Eu já tô ali loja. No Instagram é isso aqui, ó. Faz assim, ó. Que aí aparece. Se você tá lá, e aí... Você vai... Eu perdi meu raciocínio. Desculpa. Eu tava falando do quê? No Lagoa Santa, uma loja, vai fazer o... Se você trabalha... Que o Casemiro consegue colocar 90 90 mil. Se você é a loja lá que vai fazer o vídeo, vai produzir conteúdo. Se você coloca lá, se 100 pessoas ver, você vai aguentar o fluxo? Tem uma lojinha de grãos ali, por exemplo, pelo seu nome. A pessoa vai conseguir... Se chegar a 100 pessoas ali... Ao mesmo tempo, você consegue atender? Não. Então, para que você está querendo 5 mil pessoas vendo seu vídeo? 10 mil pessoas vendo seu vídeo? Não faz sentido. Isso é verdade. Inclusive, e tem muito profissional que o Elton, você vê que o cara tá ligado, né, galera? Tem muito profissional que fala isso, né? Cara, você tá buscando uma coisa que, de repente, você não vai dar conta de suprir. Relaxa, velho. E outra, eu nunca esqueço, eu já devo ter falado isso aqui em alguns elipses. É um cara fera, que é o Rafa Velar, e ele trabalha muito com digital, né? E uma vez ele estava atendendo um cara, estava ouvindo um podcast dele, e ele atende algumas pessoas trocando ideia e tal. E um cara meio frustrado. O contexto é mais ou menos esse, já tem muito tempo que eu escutei, né? Vocês sabem que minha memória não é lá grandes coisas. Mas ele falando assim, cara, eu vou fazer uma live, vou fazer um podcast que 70 pessoas vão escutar. Aí ele falou, cara, se você chegar na sua cidade e numa sala de aula e colocar 70 pessoas, você acha pouco? Então é isso, cara. Tipo assim, é difícil reunir 70 pessoas. Não é simples reunir 70 pessoas. Então tá muito bom, né? E a questão com quem que você quer falar também, né? O que você quer fazer. Se você vai lá em Baixo Guandu, a influência de Baixo Guandu tem 6 mil seguidores, ela bomba. Porque para Baixo Guandu, 6 mil seguidores é muita gente, se ela tiver o público certo. Se for 6 mil pessoas, ela já é praticamente um bairro da cidade. E são aquela expressão, não sei se a galera ainda usa, que eu adoro, que são as métricas de vaidade, né? Então, assim, a pessoa vê, não, eu bombei, mas de repente a pessoa assistiu, mas ela não vai engajar e não vai resolver nada, bicho, né? Melhor ter 6 mil que vão ficar ali. Que é engajado, né? Que faz a parada. Do que não resolver nada, né? Não resolver nada. Eu acho que é uma coisa que a Sara tem que pensar também. É melhor ter 10 que vão engajar, né? E aí pensar no que você quer fazer, igual eu tava falando com ela, assim, é até engraçado, porque o homem é muito bobo. O homem, principalmente, é verdade, assim. O homem, o público masculino que gosta de futebol, ele é um público, assim... que qualquer coisa agrada, cara. Tipo assim, quando você tá falando do time dele, agrada. Quando você faz uma piada, agrada. Ontem eu tava vendo, eu tava falando com ela que eu tô nos grupos de pelada, né? Sim. Os caras estavam mandando um vídeo, assim, todo mundo rindo, que era um cara que jogou bola, relou o joelho, aí o amigo vinha com um negócio de álcool em gel, assim. Aí o cara parado, tipo assim, pô, jogou muito hoje, e não sei o que, o cara veio e deu uma pistolada de álcool, imaginador, velho. Passou apertado. Os caras riram daquilo, velho, assim, ó. Um monte de, tipo assim, uma atrás do outro, homem não cresce. Homem é isso, velho. Não cresce. Homem é isso. Inclusive, esse negócio da loja de grãos, é no Lagoa Santa, né? Se fosse no bairro ao lado, cara, podia chamar Grãos Duquesa. Chega. Ele resgatou lá. Essa é legal, né? Eu tava guardando. Eu tinha esquecido já. A produção. Grãos Duquesa. Depois do dia que eu tava contando uma história triste que a minha mãe tava doente e tal, o Bob parou pra contar. Tipo, todo mundo assim num clima de choro que eu tava falando. Ele parou tudo pra fazer uma piada e desistir. O negócio do triciclo. Foi do triciclo. Essa é eterna, velho. Essa tinha que salvar e deixar um... Você quer conhecer o elipse? É isso aqui. Piada do triciclo, ó. Eu abri o contador aqui, 30 minutos de programa, ele já fez 3 piadas. A gente tá num ritmo complicado hoje. Vamos fazer a carinha dele assim, que você vai colocando no contador quando sobe. Beleza. Só vai dando trabalho pro Thiago. Só vai dando trabalho. O povo do editor. Mas assim, o negócio da Sara, assim, e é lógico que o elipse... É consultoria agora. O elipse não é o problema da Sara, né? Mas assim... Eu acho que, primeiro, né, o Elton já estava falando nos bastidores, a gente já falou no programa, que esse negócio não tem receita, né? Então, assim, por mais que a gente lide com dados, a gente não tem receita para conquistar ninguém, porque se tivesse, todo mundo fazia e ficava rico, né? Tá tudo certo. Mas, assim, tem muitas áreas que eu acho que é legal explorar. Por exemplo, você gosta de música e futebol. Aí, por exemplo, vai ver até que você já fez isso, né? Não sei, não acompanho. Mas, assim, você tem uma infinidade de músicas brasileiras que falam de futebol. Né?
Só do Skank eu lembro de duas, que é uma partida de futebol e tem uma que chama Alexa, que é sobre um jogador do Barcelona, que é uma música sensacional, fantástica. E aí, por exemplo, você tem essa música Alexa, eles falam do Gaudí, do Miró, na mesma. E aí você pode destrinchar isso e falar como é que o futebol pode ser motivo para fazer música e ser influenciado por arte. Se eu não estou enganado, a letra é do Nando Reis, não tenho certeza. Aí assim, e aí você vai, né? Tem um Babaraúma, um Homem Gol, do Jorge Ben. A Taça do Mundo é Nossa. Então assim, eu vou arrumar esse CD, Esse CD é muito bom. Eu tenho um CD agora que veio na revista Placar, em 94. Cara, dos hinos. Que eram músicas de Copa. Era a Taça do Mundo é Nossa. Tipo, tinha um monte assim de musiquinha. Eu tinha um, do tempo do Elton. É o tempo que você comprava CD na banca. Chegava a revistinha. Só por ele falar CD, já sabe. Eu nunca passei por isso. Eu escutei CD outro dia lá em casa. Eu tenho uns CDs ainda, assim. É complicado essas coisas. E é que é CD, nem é vinil, pô. Porque o vinil ainda voltou um pouquinho pra moda e tal. Mas esses caminhos são caminhos muito legais, assim, né, cara? Assim, vou bombar? Óbvio que não. Mas são os caminhos pra você aprender, né? É o que eu penso também, tipo assim, essa questão do, vou viralizar de repente. Eu acho que é, tipo, constância. É uma coisa que, se você não fizer, se dedicar todo dia, você não... Tipo assim, são casos raros que uma pessoa lançou um vídeo e, estourou da noite pro dia. Raro. Muito raro. Então, tipo assim, é uma coisa que eu até comparo mais ou menos, tipo assim, hábito saudável, que você decide tomar. Então, tipo assim, se você não fizer um dia, voltar daqui um mês, não vai dar o resultado que você quer. E aí você acaba, tipo assim, poxa, não aconteceu o que eu queria, vou desistir. Sim. Tipo assim, algo que você tem que pensar, fazer todo dia, dedicar todo dia pra fazer acontecer, porque senão... É o que eu gosto de falar. Aqui ela falou, viu? É o que eu gosto de falar. A rede social, ela não pode ser o meio, ela tem que ser o fim. Tipo assim, a rede social, ela é a sua vitrine. Então, por exemplo, se você, igual a gente estava conversando, ela gosta de fazer paródia, consegue escrever música. Você não está escrevendo para a rede social, você está escrevendo para treinar a sua composição, para a brincadeira com as palavras. Isso, ali é onde que você vai pegar pessoal, vê aí o que eu faço. Pronto. Mas o foco é você aprender o que você está fazendo e treinar. É o que eu faço hoje. Eu treino impressão 3D, eu treino Photoshop. Mas ninguém vê a sua foto. Foda-se. Não quero. Igual a Glenda falou também, quando ela entendeu, acho que ela fala até melhor do que eu nessa parte, quando ela entendeu que tem que fazer porque gosta, aí você, tipo assim, você muda totalmente o jeito de pensar e de fazer o conteúdo pra... da sua rotina, né? Começa a fazer parte, vira um hábito. Só a hora de falar. Mesmo. Agora é a hora de você falar sobre isso. Habla, Glenda. Lança brava. Então, não, é que umas duas semanas atrás, eu acordei e falei assim, vou desinstalar o Instagram. Pifou. E assim, tem toda uma história, se vocês quiserem entrar no meu Instagram, mas tem toda uma história do porquê eu ter tomado a decisão de criar conteúdo, é uma coisa que eu gosto, então assim, desde o 3º ano do ensino médio, em 2020, que eu começo a fazer isso, mas assim, começo, paro. E aí, 2 semanas atrás, eu acordei e falei assim, não é isso que eu quero, e eu vou desinstalar, fiquei 3 dias sem entrar no Instagram. E aí, Elton... Tiago, ele fala, Salomão, Tiago, falando na minha cabeça, não, você tem que continuar. Lá no fundo, eu sei que eu tinha que continuar, só que, tipo assim, eu tava tão nessa... Aí eu volto. A Esther Mello, amiga da Virgínia, me marcou nos stories, que ela fez um desafio de divulgação, indicação, e ela me indicou e eu ganhei muito seguidor. Aí eu fiquei nisso, eu tenho que criar conteúdo, eles têm que gostar, aí já começou na obrigação. Quando começa na obrigação, não dá certo. Tipo assim, não dá certo, não tem como dar certo, porque foge daquele negócio que você gosta de fazer aquilo, porque você acorda e eu vou gravar um conteúdo porque eu gosto. Aí torna obrigação. E aí, quando eu entendi isso da pior forma, mas assim, eu acho que tudo são processos e a gente tem que viver isso. Mas aí, hoje eu aprendi. Hoje, assim, se eu postar um vídeo e der, sei lá, 100 visualizações, beleza, igual o Elton falou. Tipo assim, eu fiz porque eu gosto de fazer. E não porque, os 3.000 seguidores têm que gostar do que eu faço ali. É isso. É muito isso. E você, assim, você tem que entender isso. Porque se você não entender, você vai ficar sempre naquela. Nossa, postei o vídeo, deu pouca visualização, vou apagar. E é isso que eu tava antes. Total. Eu já perdi a conta, cara, de vídeo que eu gravei e nunca publiquei, assim. Cara... porque você faz... eu já peguei uma vez... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma navezinha do Dragon Ball lá, que eu fiz impressão 3D. E aí, quando eu tava fazendo, eu fui gravando o processo todo.
E eu falei, no final eu vou fazer um vídeo que eu vou me gravar. Era tipo um react, só que na época eu nem pensei nisso, de colocar a tela do celular do lado, assim, e falando, agora eu tô fazendo isso, porque eu pensei nisso e tal. E aí teve um dia, um feriado, deixei de ir pra Baixo do Guandu, coloquei a câmera, fiquei, tipo, praticamente o dia inteiro gravando. Eu tenho todos esses vídeos e nunca foi pra frente. Foi um dos dias que eu mais aprendi, assim, de falar. Agora na BGS mesmo, assim, de você parar e falar assim, velho, tô gravando isso aqui tem 10 vezes, cara, e eu quero gravar mais, assim. E até hoje eu não parei pra mexer no vídeo. Se não sair, o que eu aprendi ali de fala, eu tenho vários problemas de dicção, que eu consigo, e a gente conversa muito disso também, que é muito difícil de você perceber esse negócio de onde você veio, de onde você estava. Eu consigo hoje não me cobrar mais, assim. Eu consigo olhar pra mim e falar, velho, você tava há 10 anos atrás, tava rapando curral de bosta lá, de porco, de boi, e hoje você tá aqui. Se você tem várias dificuldades dessas coisas, é porque você tem uma vida pra trás, não tem como se apagar isso. Então, eu vejo várias vezes, eu não faço plural, às vezes eu falo errado, e às vezes eu tô aqui falando com vocês e eu tô tentando corrigir isso. Então, pra mim, isso é ótimo, cara. Porque eu vou fazer qualquer outra coisa, eu consigo me policiar, saber que posso falar um pouco mais calma, pensar na hora de falar. E aí é muito louco, porque eu tava vendo, e isso eu quero fazer, tudo que a gente tá pensando em fazer, eu já tenho um vídeo pra gente mostrar, porque a gente quer fazer meio que uma revolução. Assim, a gente tá trabalhando em umas paradas, eu e o Bob, nos bastidores, que se a gente conseguir fazer... Eu tava assistindo ontem o Casimiro... a gente não pode dar spoiler, até porque, né? Tava vendo o Casimiro reagindo ao Rango Brabo, do Diogo Defante. Que agora o Podpah, não sei se vocês viram, que o Podpah virou um conglomerado, né? Os caras compraram um prédio e eles fizeram cada andar um estúdio. Eles fizeram um estúdio pro Diogo Defante no último, que é uma cozinha. Assim, Bob, é um absurdo o programa do cara, velho. Tipo assim, não tem... Ele começa deitado na bancada, com o roteiro na mão, fazendo cara... Assim, é loucura. Defante é louco demais, né, velho? E aí você vê aquilo ali, você vê aquele vídeo, você fala assim, velho, o jovem tá assistindo isso, velho. O jovem tá assistindo um maluco louco, que do nada o cara tira a camisa, o cara tá com o microfone pregado aqui. Aí, tipo assim, o cara ele brinca com a galera, que a galera não trouxe uma venda pro programa pra ele. Aí não tem venda, não? Não, o cara vai tirar a camisa pra fazer uma venda, aí o microfone fica pendurado e pendura o microfone na barba, a lapela. Se perdeu da E fica fazendo. Você saca, né, o Defante, né? Loucura, assim. Assim, e quem tá do lado dele é o Mítico, que é um dos caras, assim, mais fortes de apresentação, e quem tá dirigindo é o Igão. Assim, aí você olha e fala assim, e os caras estão fazendo isso, se preocupando zero com essa coisa do microfoninho, de ficar ali fazendo materinha. O povo gosta disso, velho. O povo gosta de se identificar. Fechar meu raciocínio é isso, assim, a gente não ficar preocupado demais. Assim, enquanto você tá falando errado, o cara tá lá tacando a mão na bunda do outro, com a mão suja de queijo, é loucura, velho, assim, e a galera tá rindo, e você tá preocupado, aí porque eu não falei mais e mais, certo? E aí, de novo, cara, a questão não é rede social, não é TikTok, não é YouTube, não é Instagram. A questão é a nossa cultura. Sim. Um dos programas de maior sucesso da história da televisão, talvez o Alex conheça, eu confesso que eu peguei muito pouco, eu sei da história e respeito a história. Foi o Chacrinha, cara. O Chacrinha era uma zona organizada demais nos bastidores. Mas é isso, as pessoas se identificavam com aquilo. Os programas do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, aqueles negócios, aquele monte de coisa que ainda tem, né? Mas na época fazia mais... É isso, cara. Não, era uma coisa... O Serginho Malandro, essas coisas que faziam sucesso há muito tempo. Depois, mais recentemente, em que pese algumas questões, assim, polêmicas, né? Do ponto de vista de costumes e tal, o Pânico. Então, assim, esses programas são os programas... O Armação Ilimitada, o próprio Esquenta, né? Bem mais recentemente, não com o mesmo sucesso de audiência, mas é isso. Esse caos agrada, né, a gente desde sempre. Assim, né? É engraçado você falar isso dessa bagunça organizada, porque a gente justamente, e essa coisa da construção narrativa também, a gente tá na troca de presidente, e a gente tem um presidente do país que ele a narrativa dele é uma narrativa construída, de ser do povão, de ser tiozão. Sim. E aí todo mundo, tipo assim, olha pra esse cara e fala assim, nossa, tipo... olham pra figura e acreditam que é aquele cara, mas, cara, é uma bagunça toda, pô. Ele é assim, porque se ele falar errado, se ele for o tiozão do churrasco, ele vai criar identificação com a galera que gosta dele, porque tem que manter aquela narrativa. De ambos, né? De ambos. Por exemplo, o Lula também. O Bolsonaro comendo o pão com
com leite condensado, né, indo sacar dinheiro, isso lá atrás, né, para fazer churrasco pessoal. Essa coisa de aproximar do povo, né? É normal, é um jogo jogado, né? Não é crítica aqui, é um jogo jogado. E o Lula também fazendo aquela foto clássica dele com o menino, né? A criança, essas coisas fazem parte, né, da narrativa. É aquele termo, conteúdo humanizado. Pô. E aí você constrói realmente figuras míticas, né? Assim, que as pessoas querem seguir, né? Que no fim das contas é construção. No fim das contas é. Totalmente. E eu falo muito, o exemplo que eu dou, assim, sempre que eu falo disso é o Cristiano Ronaldo, cara. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo desde molequinho. Mas assim, você consegue ver certinho na carreira do cara como que a assessoria de imprensa dele agiu na hora da Eurocopa lá, que é quando virou, a Sara gosta de futebol, tem aqueles videozinhos lá, tu bates bem, do pênalti, sabe? Assim, tipo assim, aquele líder ali, eu consigo olhar para aquilo e falar assim, cara, os caras certinho, o cara com 31 anos não consegue mais ser o craque do time, ele não consegue carregar um time nas costas mais que ele precisa virar, ele precisa virar um líder. E quando ele vira um líder, ele limpa a imagem dele totalmente, e como mudou depois da Eurocopa, assim. A galera olha pro Cristiano e fala, caralho, o cara é um líder, nada. O cara só tava ali fazendo o papel dele. E fez uma construção de mudança que virou outro cara. E existem, são construções narrativas que a gente faz com essas pequenas pílulas, assim, no dia a dia. E a gente pode fazer com a gente, velho. Isso. Pode demais, no nosso meio, né? Eu acho que é o próprio Rafa Velar que fala também, que assim... E ele tem um jeito super rasgado de falar, assim, tem muito tempo que eu não escuto ele, assim, muito tempo que eu não escuto. É podcast? Podcast. Acho que chama Nas Trincheiras, não sei se ele continua produzindo, tem muito tempo que eu não escuto. Só falar do papai, parece da hora. E aí ele fala assim, cara, mas é aquele jeitão zoeira, né? Fala assim, cara, ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo. Não é ninguém, pô. Mas ele não tá falando, desencorajando a gente. A gente tem que fazer, pô, né? Porque se a gente não fizer, você tá perdido, né? Você tá fora do jogo, né? Não tem jeito. Eu sempre dou aquele exemplo meu, eu fiquei anos escrevendo num jornal aqui, um jornal simples aqui de Valadares, que eu acho que não existe mais, que é o Jornal de Domingo, e aí eu tinha uma coluna lá, e eu fiquei anos escrevendo essa coluna, e foi o tempo que eu mais aprendi a escrever, né? Eu fui refinando minha escrita, porque eu tinha a obrigação de escrever, pô. E aí você vai refinando sua escrita. Quem estava lendo aquilo? Ninguém nem lembra, ninguém nem sabe, mas aquilo pra mim é um patrimônio que eu vou levar pra vida, né? Não, eu falei que eu queria conteúdo desde 2020. Eu peguei esses dias pra assistir o meu primeiro story. Gente, eu tava assim, ó. Aí, quando chegou esses seguidores da Esther, eu já estava muito mais, assim, amiga da câmera. Então, assim, eu precisei passar por isso tudo, precisei passar por toda essa construção pra estar do jeito que eu estou hoje no Instagram. Você pedia antes, eu não tirava foto no meio do pessoal, não gravava história no meio do pessoal, mas hoje eu tô nem aí, porque assim, é uma coisa que eu gosto e eu não ligo mais porque que as pessoas vão achar que isso. Eu faço porque eu gosto de fazer. Quando eu comecei a fazer, cara, eu lembro até hoje que assim, tem essa muita coisa do tiozão, do velho e tal, e aí eu lembro de fazer uma brincadeira que, tipo, eu tava respondendo umas perguntas no vídeo, e aí o último que eu fiz foi, tipo, eu botei um filtrozinho do cachorrinho e eu não conseguia tirar, sacou? Eu falei, caralho, sai daqui, pô. E, tipo, eu soltava o celular puto assim e parava de mexer. Pra galera ver que eu realmente tava querendo começar a fazer, mas eu não sabia. E se eu pegar pra ver é a mesma coisa, cara. Falando, tipo, tudo bagunçado, assim. E hoje pensa mais antes de falar, você consegue saber o tempo. É muito melhor. Vai aprendendo, né? O Thiago tá com cara de quem quer falar. Fala, Thiago. Não tô Thiago, vai, habla. Mas essa questão Quer café? De evolução é muito interessante se observar, porque existe diferença disso que a gente está falando, entre você se profissionalizar dentro do seu trabalho, aquilo que você faz, e você mudar sua essência para poder agradar um mercado ou um tipo de pessoa. E é muito legal essa questão da profissionalização. Tipo assim, se eu pegar meus primeiros vídeos que eu fiz, meu Deus, eu vou odiar, vou mandar apagar, destruir. E aí agora não, entendeu? Tipo assim, eu tenho essa... E uma coisa que eu observei muito em mim, conforme eu fui trabalhando, porque eu tô todo dia na ativa e tal, faço várias coisas diferentes ao mesmo tempo. E eu não tenho mais essa questão do vídeo que deu certo. Eu aprendi a me acostumar com os fatores externos que não vão colaborar para aquela referência que eu tô levando pro trabalho. Então, tipo assim... Eu preciso entregar meu vídeo para o cliente de alguma forma e ele tem que ficar bom. Mas não necessariamente da maneira que eu planejei que fosse, sabe? Então eu consigo seguir mais esse fluxo aí
e trabalhar bem dentro do que tá acontecendo ali agora. Sim. E a gente precisa entender também, cara, assim, que é uma coisa que é muito difícil. Eu mandei pro Thiago, eu tava mostrando pro Thiago um cara que saiu no Photoshop, no perfil do Photoshop, que é um cara que tira foto e ele se apaga da foto, assim. Uhum. Por exemplo, ele tá tomando café e aí a xícara tá voando, não tem ninguém, só tem a roupa e tal. Aí eles fizeram um vídeo dos bastidores, eu mandei pro Thiago, falei, olha o equipamento do cara. Assim, a gente precisa entender muito aonde a gente tá também, sabe? O contexto que a gente tá, a gente faz o melhor com o que a gente tem, cara. Sim. Assim, e aí a gente precisa parar, às vezes, também de se julgar e olhar, porque eu tenho várias coisas lá. É impressionante, assim. Um dia eu ainda quero falar sobre isso, por exemplo, nas fotos de boneco mesmo que eu faço. A gente, por exemplo, a série que a gente pode falar, que a maioria viu, que é o Moonlight, que é agora não sei falar em português, aquele... Como é que é, Jonathan? Me ajuda aí, o... Cavaleiro da Lua. Obrigado, valeu. Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua por exemplo, o bonequinho... A série já acabou, tem uns 3 meses. O bonequinho só vai chegar no Brasil em 2023, em março de 2023. Os caras lá recebem no dia. Então, por exemplo, como que eu vou concorrer com um perfil americano que, tipo assim, o episódio vai sair, o cara já tá com foto do episódio, assim. O episódio sai, tem uma foto de referência do episódio, sendo que eu só vou receber, eu só tenho a opção de poder comprar um boneco que vale, às vezes, 70% mais caro do que eles pagam. Então, tipo, eles pagam $19, a gente paga R$400. Uhum. E aí ele chega aqui só em março. Tipo assim, quando ele chega pra gente comprar, já tá começando a segunda temporada. E os caras já estão com o novo. Então não tem como, velho. Como é que você vai comparar com um cara... e aí a gente tava vendo a foto ali, que é um absurdo, porque o cara consegue... Ele se tira da foto, mas, por exemplo, quando mostra a meia, dentro também tá vazio, assim. A meia do cara, se você vendo por cima, tá vazio, não tem nada. Mas o cara tem um equipamento assim, que ele consegue controlar, que ele coloca a foto para tirar. É muito louco. Então a gente não tem, a gente tem que olhar também e falar que contexto que a gente vive, como Totalmente. que a gente consegue fazer. Uma coisa também é, se você não tem os equipamentos, não vou fazer porque eu não tenho os equipamentos. Tem que fazer. Você nunca vai fazer. Tem que fazer. Se você esperar o momento certo, nunca vai dar. Total. Tem muita gente, quando os seguidores da RCE chegaram, a gente, eu consegui bater um papo com muita gente, e muita gente falou, meu sonho também é produzir conteúdo, mas eu não tenho um iPhone. Tipo assim, quem disse que pra você produzir conteúdo você tem que ter um iPhone? Nossa, Meu Deus. top! Sensacional. Vocês pesquisa lá, Photoshop, Thiago, perfil do Photoshop. põe a imagem que o Elton te mandou no Instagram aqui, ó. Pá. Essa foto aí. Mas é isso, assim, aí elas falando, eu não tenho um iPhone, por isso que eu não começo. Tipo assim, porque você não tem um iPhone. Quem disse que o iPhone é melhor pra produzir conteúdo? Luva de pedreiro tinha um J6, onde o moleque tá. Se seu conteúdo for ruim, não importa. É isso, cara. Pode estar com o melhor iPhone. Total. Aí vem aquilo, né, que isso acontece inclusive com aluno, né, mas acontece com todo tipo de pessoa, né, todo tipo de profissional, não é só estudante, não. Parece que eu tô perseguindo estudante, né? Mas assim, eu não consigo fazer porque tá sol, eu não consigo fazer porque tá chovendo. Cara, vai e faz, Quem velho. quer, dá um jeito. Vai e faz, bicho. Não ficou bom? Faz de novo. Faz amanhã, faz segunda, vai fazendo. É igual eu falando, é um treinamento. Você tá ali pra você treinar, pra você experimentar tudo. Quantas vezes eu erro letra de música gravando, eu falo assim, pelo amor de Deus, gente, eu conheço essa música faz 35 anos e eu tô errando aqui na frente da câmera. Então, assim, é gravar o tempo todo velho. Cara, eu falo muito assim, às vezes a pessoa tem uma expectativa, né? Bob, faz igual o texto lá do livrinho de hoje, né? Livrinho, gente, é porque ele é pequeno, tá? Um livro sensacional. É um livreto. É muito legal. Livreto, assim. pode falar. Livreto. É mais bonito que livrinho, né? Mas eu falei com carinho mesmo. O livro, fantástico, cara. Sensacional, assim. E eu fiquei super orgulhoso de ter um texto lá, né? Foi até convite do Elton. Ficou bonito o livrinho. Ficou lindo, cara. Livreto. Lindo. Aí eu fico vendo aquele material e fico pensando assim, cara... eu podia, primeiro, né, ter recusado. Não, tô mexendo com outras coisas, não vai dar. Dizer arrumar alguém, né, para colocar um pós-fácil. Um pós-fácil lá, beleza. Mas aí eu fui e fiz. E aí a gente colhe os frutos disso, né? Porque a gente aprende a escrever melhor e fazer melhor. E outra coisa que eu costumo falar muito é assim, às vezes, e claro, você vai gerando expectativa, porque assim, a Glenda manda bem nas redes sociais, o Bob escreve bem, o Elton faz um trabalho fantástico, não só na parte do design, mas também na parte assim, de organização das coisas, como o elipse, outras coisas assim. E aí você vai aumentando a expectativa sobre você. E aí, às vezes, você pode entregar um material que a pessoa fala, mas isso aqui eu não gostei. Velho, aí eu falo sempre com todo mundo, o Jonathan já deve ter ouvido eu falar, velho, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles não jogam bem em todos os jogos, não. Então, assim, velho,
Se o Cristiano Ronaldo, se o Michael Jordan não jogou bem em todos os jogos... Imagina a gente. Pensa, gente, velho. O Ayrton Senna não ganhou todas as corridas. Mas eu sei quem relaxa, entendeu? Toca a vida, vai fazendo. Mas eu sei quem é perfeito em tudo que faz. Ah, começou a panfletagem. Lá vai. Fala, menina. Virgínia Fonseca. Eu ia te fazer a pergunta se você consegue ver onde está a construção narrativa da Virgínia, mas nem vou fazer não, porque você não, pelo visto você não consegue. Tipo assim, o Ale, trabalho do meu lado, ele fala assim que eu tô num nível que eu não consigo separar a minha admiração pelo profissional, sabe? Da Virgínia. Pessoal profissional. Porque é muita coisa, velho. Ela veio daqui de Valadares também, ela tá onde ela tá. Inspiração, ela e a estética, assim, são... A gente já conversou sobre isso em outros elipses, talvez, mas eu sempre esqueço, né? Memória. Idade. O que você acha? O que aconteceu? Foi dela, assim... você fala? O que foi? Da Virgínia? Olha, a Virgínia, ela... Sem a fã. Não, sim, tô falando... ela começou na época que o Instagram, tipo assim, tava bem lá no comecinho, era aquele... Quem ganhava seguidor era quem era bonito e quem passava foto bonita, porque nem tinha opção de vídeo. E aí ela sempre ficou postando essas fotos, ela era, com 15 anos, ela era uma menina muito bonita, e nisso ela foi para Portugal. E o YouTube, nessa época, tava começando a bombar. Quando o Felipe Neto, como aquela época lá do Felipe Neto. Sim. E aí ela começou a postar vídeo dela. Só que ela fazia a playlist de funk. Então, assim, aquele vídeo viralizou. Ela começou no Instagram e depois o Rezende conheceu ela. Então, assim, foi porque ela quis postar. Entendeu? Pergunta pro Bob quem que é Rezende. Não conheço. Igual a gente lá conversando no grupo, né, o Manel, quem é fulano? Faz isso com fulano. Quem é fulano? Mas, tipo assim, igual, aí ela virou DJ. Então, tipo assim, tudo que ela fez, ela não ligou, porque o que o povo tava achando. Ela só fez porque ela queria fazer. Entendi. Quando ela até fala, porque a amiga dela falou assim, você gosta de funk, você gosta de dançar funk, faz a playlist de funk. Ela fez o que ela gostava, porque era uma coisa que ela gostava. Ninguém mandou ela fazer, ela não fez por obrigação. Sim. Então ela tá onde que ela tá, porque ela não fez por obrigação em si, porque ela queria fazer. Bebeu água limpa também, né, cara? Assim, aproveitou a oportunidade. Sem tirar o mérito dela, pelo amor de Deus, né? Mas eu sempre dou também o exemplo, isso lá dos blogs. Eu sempre dou o exemplo da Cris Guerra, que foi quem começou a fazer esses blogs de figurino, né? De moda, de outfit, né? Então ela, que era o Hoje Vou Assim, né? Bem antigão. E ela é publicitária, né? Lá em BH, e começou a fazer isso e bombaram os blogs de moda, mas quem começou foi ela, né? Sim. E aí ela bebeu água limpa, mas claro, teve talento, né? Sim. E conteúdo, né, pra fazer. E essa coisa também de você falar que vai fazer e fazer, né? Fazer. Porque, por exemplo, igual a questão que a gente tá conversando da Sara. Eu nunca vi quem faz. Só que aí você começa, não vou fazer, não tem negócio. Não tô, não. Aí daqui a pouco alguém faz. Sim. E aí de a pessoa... novo, né? É o que eu sempre falo também, eu falei na nossa última aula de linguagem cinematográfica, acho que a Sara faltou essa aula. Não, mas assim, eu não esqueço um texto do Nizam Guanais, que ele, de um discurso que ele fez numa formatura, que ele fala dos empreendedores de mesa de bar, né? Então o cara senta, vai no Los Hermanos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê, tá? Aí no outro dia acorda e fala, acho que eu não vou mexer com isso não, tá, não sei o que. Então é isso, né, velho? Então... E é fazer porque você quer e não escutar julgamento, velho. Porque se você for escutar julgamento... Nossa, você não faz nada. Você não faz nada. E aí tem uma porque parada... Pode falar, Sara. Nem todo mundo vai, tipo assim... Você não é obrigado a agradar 100% do pessoal que vai chegar lá pra ver, mas aí a galera fala. Você tem que fazer igual a galera falou, tem que fazer porque gosta... E porque você quer fazer. E ainda mais pessoal de interior, viu? Não apoia, vou falar mesmo, não apoia o pessoal. As pessoas aqui, que convivem com você não apoiam. Não apoia. É muito difícil. E aí, tipo assim, aí dá certo, aí chega todo mundo. Nossa! Aparece até. Quando os seguidores aí chegaram, nossa amiga, sempre soube que você. Nossa, gente, não. É tão louco até isso, o pai né, que foi comprar cigarro, volta. Mas aí é uma parada que a gente fala muito lá no design. Porque o designer, né, é um dos profissionais que ele precisa, o publicitário também, e aí tem uma discussão que eu quero começar também, principalmente quando no próximo Burgão que a gente for, tem uma discussão que eu quero começar com vocês também, de um vídeo que eu vi você lembra da época do B9 que tinha o Saulo Milete? Eu troco ideia com ele no Instagram, ele me responde e tal, que ele saiu já do podcast, é um cara que
Hoje, por exemplo, ele trabalha como designer do Itaú, assim. E ele fazia o B9, quando começou o Braincast, ele era o host. Ele foi saindo, a gente não sabe dos bastidores, ele saiu, e ele postava uns textos muito legais no Facebook na época, eu seguia, eu gostava muito da forma dele escrever. E aí um dia, ele não tem Instagram aberto, é um cara super recluso, assim, e eu pedi pra seguir, ele seguiu. Hoje mesmo eu falei assim, velho, você não anima me dar uma palestra pros meus alunos lá? Ele falou assim, vamos armar e tal. E é um cara que tava conversando uma parada... falando sobre o mercado publicitário, que é um mercado que a gente... Eu tô indo para outro lugar do que eu ia falar, mas vou falar só para concluir. Ele falando que a gente trabalha com criatividade, mas nem sempre o que nos motiva ou o que nos faz ganhar ou crescer na profissão é a criatividade. Então ele falando, por exemplo, se você vai trabalhar, você tem uma agência, você vai trabalhar numa concorrência... não é a criatividade da concorrência, tipo assim, a criatividade da sua campanha que vai ganhar a concorrência, vai ser o Excel mesmo, se você pensou nos custos, se você fez direito, a conta, se você organizou e tal. Então é uma discussão que eu acho que a gente vai ter que passar. Mas eu tava falando, e aí eu acho que a gente tem que abrir pra gente trocar ideia, até pra trazer um cara desse pra falar sobre isso, assim, pros meninos. Porque no design a gente estuda muito isso, assim. O designer, ele é um profissional que ele precisa perceber o mundo de forma diferente. E às vezes a gente... São dois conceitos, a gente falou isso conversando com a Ilara no dia do Pensando no Futuro, que é essa coisa do olhar do viajante, que a gente não pode perder, principalmente quem trabalha com criatividade. Você precisa perceber, o Thiago mesmo, ele tem que olhar o tempo inteiro para coisas comuns, achando que aquilo é espetacular. Então, tipo, a galera fala disso, assim, de você, quando você viaja, você vai para qualquer lugar. A Sara estava na praia esses dias, ela tudo acha lá maravilhoso. Aí a avenida que ela passa lá é a mesma que ela passa todo dia aqui, mas ela já olha, já está tão acostumada que ela perde. E aí tem um conceito de Michel de Certeau, que é o praticante do cotidiano. A gente, muitas das vezes, eu fui longe, né? A gente deixa de dar a importância para as pessoas que estão ao nosso redor, assim. Então você não olha para essas coisas. E quando ele fala praticante do cotidiano, é o cara da padaria, é o cara que lava o carro. Você para de ver essas pessoas, elas viram os invisíveis para você. Você mesmo não dá atenção para mim. Eu ia falar, eu vou para outro caminho, você vai arrepender de ter falado isso. Porque às vezes a gente deixa, e aí na idade de vocês é muito difícil fazer isso, assim, a gente consegue fazer isso, mas eu falo porque, né, a gente já teve essa idade, né, a gente sabe disso. A gente só com a maturidade que a gente começa a perceber isso, que é começar a aproveitar das pessoas que estão todo dia com você. Porque você acaba, por exemplo, eu tô com o Bob. Todo mundo sabe que o cara é inteligente, que o cara escreve pra caramba, que o cara fala bem. Aí você convive com ele, só que você, a partir do momento, você para e fala assim, pô, não tem, é o Bob. Mas aí você tá ali conversando todo dia, você começa a aprender com a pessoa. Então, você ter humildade. Eu dou muito exemplo da Misses, por exemplo, que convive com vocês. É uma menina, assim, que tem um tino de comércio, de ser empreendedora muito forte. Proativa, e a galera que convive com ela, às vezes critica por ego e tal. Cara, assim, você perde a oportunidade de falar assim, caramba, que legal, a menina com essa idade já consegue tomar conta de uma loja, fazer uma loja acontecer. Que legal se eu puder parar um pouquinho. Então, pra mim, é muito... Eu acho que estar na universidade, pra mim, hoje é isso. É estar com o Bob, daqui a pouco sentar eu, ele e o Manuel, no mesmo dia que a gente tá falando groselha, eu tô aprendendo pra caramba. Eu aprendi nesses últimos 2 anos que eu passei a conviver mais com o Manuel e com o Bob, porque antes a gente não tinha essa convivência, assim, é absurdo. E você saber olhar pra isso, sério. Você olhar pra isso e falar assim, caramba, que legal, assim. Você valorizar isso. Valorizar, você tá com o Thiago e falar, pô, o Thiago manda muito bem. O olhar, às vezes eu me pego tentando fazer vídeo igual o Thiago faz, porque eu olho pro vídeo dele, o olhar dele é muito bom, cara. E aí você vê a Sara cantando e fala, caralho, Sara, você canta bem, velho. Tipo assim, são coisas bobas, assim, você chegar e falar, cara, Sara, seu cabelo é bonito, velho. Fala com ela direto, porque eu acho que às vezes a gente gosta de enfatizar muito o que é ruim, mas não enfatiza as coisas boas e nem consegue perceber das pessoas que estão ao nosso redor. E aí alguém vem elogiar, você fica até assim, tipo, meio estranho, sabe? Falou tudo, cara. Não, e aí vem muito daquela coisa, que a gente falou muito no elipse gigantesco de 7 horas, lá do Pensando no Futuro. Aquela mania nossa de ainda, graças a Deus isso parece que está numa tendência de queda, mas ainda é muito forte, essa mania de ser derrotista, né? De falar, isso nunca vai dar certo aqui, essa pessoa nunca vai dar certo aqui, né? Esse jogador nunca vai dar certo aqui, esse professor nunca vai dar certo aqui, né? Então assim, não, cara, dá, né? Tem muito talento aqui. Vai pra fora que você vai ver que tem muito talento aqui. Porque você vai chegar lá e vai ver muita gente medíocre. Não gente ruim, medíocre, mediana, né? E aí você entende que
que essas pessoas... Eu lembro uma vez que eu estava, há muitos anos, vendo uma entrevista do Samuel Rosa, e ele falou assim, nossa, cara, a gente achou que o Skank nunca ia estourar, porque a gente estava em BH, mas no início dos anos 90, o eixo Rio-São Paulo é forte hoje, imagina, há 30 anos, né? E ele falou, a gente achou que nunca ia estourar, e a gente estourou, e quando a gente estourou, a gente achou que a gente ia ter que mudar para São Paulo ou para o Rio, e aí a gente não precisou fazer isso. E é isso, cara, né? A gente tem o Leandrinho da PIC aí, que é um dos caras mais fera de WordPress da América Latina, e mora aqui. Sim, né? dá valor, né? Dá valor, né? É, porque você pega, assim, quando a gente... Eu tava brincando disso, que eu sou a pior pessoa do mundo pra pessoa virar e falar o que você falou comigo. Porque, tipo assim, se falar que quer fazer, velho... Gente, juro, a gente tava lá no Los Hermanos, aí eu cheguei, tá, cumprimentei ele, comentei, beleza. Aí eu sentei, velho, fui pedir minhas coisas pra comer. Do nada o Elton chega assim, com o Instagram de uma influencer de futebol também aberto. Você segue alguma influencer mulher de futebol? Eu... Não, sigo. Eu falei com ele que eu seguia a Fernanda Hemsdorf, inclusive. Quem quiser, segue ela aí. Bota aí o... Aí ele mostrou, tipo assim, não, tem essa menina aqui e tal. Eu falei, véi, incrível. Tipo assim, ele super empolgado, a gente ficou conversando. E o que ele fez? Fez uma elipse sobre isso. Fez uma elipse. Tudo dele tem que ter uma elipse. Tudo vira elipse aqui Esse núcleo aqui tem alguma coisa nessa faculdade. Quando eu conhecer a Virgínia, você vai fazer uma elipse também? Se você não trouxer ela aqui, a gente mata você. É verdade. Você não pediu um vídeo de 1 minuto pra colocar de ladinho, assim, e o pessoal da elipse. Aquela mensagem padrão, né? Sim. É um prazer falar com vocês. Vai rolar. Mas eu gosto muito, assim, eu acho que a gente precisa apoiar as pessoas que querem fazer. Eu acho que é aprendizado. Mas eu quero voltar, antes da gente terminar, voltar na minha pergunta inicial, que fez a gente dar essa volta toda. Que a gente falou, eu falei da diferença do creator e do influencer. E aí, quando eu falo da diferença dos dois, e aí eu falo de dá pra viver, dá. Mas assim, eu acho que tem muita gente que não entende a diferença dos dois. Eu queria saber se vocês entendem a diferença dos dois. Como ganhar dinheiro com os dois, por exemplo. O que a Sara quer fazer, ela quer criar conteúdo. É diferente do jeito que ela vai monetizar isso do que a Glenda monetiza, do que você monetiza. Vocês conseguem ver essa diferença no dia a dia, assim? Eu achei que o Bob falou muito bem lá no começo dessa coisa do... a gente sempre produziu conteúdo, mas a forma de você publicizar isso é diferente. Vocês conseguem perceber essa diferença, assim, no dia a dia? Só pra gente terminar. Que já tá com 1 hora, né? O Jonathan já falou na cabeça. Pode falar lá, o Thiago tá... Tô tentando pensar em um exemplo. Eu sei, eu posso falar, mas eu quero que vocês falem, pô. Vamos lá, repete a pergunta, falou o professor. Você cria conteúdo. Como que você monetiza o seu conteúdo sem aparecer? Você oferecendo ele... Não, na sua página, como creator, que é o que a Sara vai fazer. Ah, tá, sem ser meu trabalho. Ela não trabalho. influencia as pessoas, Você pode fazer, por exemplo, com o seu minivlog, você consegue monetizar tipo sem aparecer. Cardápio, assim... Não cardápio, mas... Como que a Glenda influencer pode ganhar dinheiro? Vocês vão entender a diferença. Fala. A diferença é que eu penso, que ninguém falou nada disso comigo, é na minha cabeça. Olha, eu não tenho essa visão ainda, porque eu não consigo... Sim, mas a profissão influencer, como que o influencer ganha dinheiro? Com as publis. Com as publis. E como que ela faz essas publis? Ela vai lá e fala, faz provador. Sim. A marca chama ela, vê que... esse iPhone aqui o Thiago pode falar porque eu vejo que o Thiago tá nessa área aí, ele seria um bom influencer pra minha marca. Porque quando eu falo isso, assim, aí o Bob, a gente tem a ideia de criar uma escola de creators e influencers aqui com os cursos. Porque é diferente. Sim. Por exemplo, se você falar que é um creator do LinkedIn, e aí, como é que o cara faz lá? Ele pode ser. E ele não é influencer, ele é creator. O TikToker, ele não é influencer, ele é creator. E ele, como que ele monetiza lá no TikTok? Eu já vi vários vídeos, por exemplo, tem o PK Lip, que eu sigo, que é TikToker, e ele monetiza de várias formas os vídeos dele, e ele não é influencer. Você pode ver que o stories dele é uma bagunça. Ele falando coisa de bobeira, festa, ele ganha dinheiro fazendo a monetização dos vídeos dele. Faz vídeo para Samsung, faz vídeo para Amazon Prime, porque ele cria conteúdo. A Sara é isso, assim. Antes dela começar, ela chegou que eu já arrumei até parceria para ela fazer os vídeos. Porque o Savage tem a loja de camisa, né? Sim, então, pô, ela pode fazer, tipo assim, o Savage pode trazer um monte de camisa, ela chega aqui, grava milhões de reels
Ou eu acho também que você tem que fazer do TikTok também, não tem como escapar, acho que é até mais fácil de viralizar. Muito, eu ia falar isso. Tipo assim, agora o Instagram, o TikTok, ele tá tomando o Instagram, querendo ou não, isso tá virando realidade. E aí ela ganha dinheiro com isso. E às vezes as pessoas ganham mais dinheiro com isso do que com a influência, né? Total. Porque a influência é mais difícil, né? Não, e tem muita gente também que é creator. Larissa. Por favor. Dá um help. Tem aqui. Mas assim, acaba virando influência justamente, óbvio, né? Por causa do conteúdo, Sim. né? E alguém vai ser só criador de conteúdo a vida inteira, mas não vai influenciar ninguém. E tem muita gente, cara, que faz um muita. monte de vídeo que não aparece. Pô. Que é só o que o Thiago faz, por exemplo. Se ele faz um vlog, a marca poderia chamar ele pra fazer um vlog no dia, ele mostrando usando a marca, por exemplo. Um relógio, um tênis. Só que sem dúvida. Então é isso que... Você pode monetizar Agora eu entendi a pergunta, galera. Você pode monetizar o seu conteúdo. Foi isso. Não, deixa o like aí. Sem contar que regionalmente, tipo assim, aí eu já tô... A Sara pode produzir esse conteúdo e dar um boost aí, né? Boom, não é um boost mesmo nessa produção de conteúdo. E aí, sendo fatalmente, ela vai começar a ter mais convites para tocar em festas, em bares. Isso é natural, isso é... E ela não precisa Tem colocar jeito. a cara. Não Ela não tem precisa jeito. aparecer. Total. Tipo assim, ela só nos vídeos, ela não precisa no stories ficar falando, oi gente, hoje eu vou arrumar meu Exatamente, cabelo. Ela não precisa fazer isso. É isso. Porque ela não vai fazer sobre marca de shampoo, de skincare, igual a Glenda pode fazer. Total. A Glenda pode monetizar o dia inteiro dela, se ela quiser. Isso. Né? Ela pode vender pra marca de cabelo, de pele, de qualquer coisa. De roupa. Isso. A Sara já vai para o outro lado. Porque ela fala do dia a dia, uma coisa que não é nichada, né? Sim. E a Sara pode fazer, se ela for fazer um vídeo, ela pode fazer uma paródia usando a marca. Exato. E assim, mas tem várias pessoas que fazem assim. Tem umas que são muito engraçadas. Tem uma menina, eu não vou lembrar os nomes, que faz uns videozinhos rápidos, assim, falando um monte de coisa rápida. A que fala dos meses, ela fala tipo assim, janeiro parece isso, é fevereiro. Tem um cara do top 5 também. O Júlio Vitor, Juvi. Ele é creator, ele não é influencer. Então eu falo dessa diferença porque as marcas falam muito disso. Teve a Web Summit agora, que foi em Portugal, e a galera fala direcionado, assim, tipo, existem coisas de conteúdo que são criadas por creators mesmo, que teve esses dias lá, a Adidas fez esses dias lá em São Paulo alguma coisa lançando da Copa, ela chama os creators, chama os influencers, que eu acho que cada vez mais a gente vai discutir essa diferença, assim, são duas vertentes, eu acho legal. Show de bola. Estamos já no final, né? Já 1h10, se Caminhando deixasse a pro gente final. ia até... 7 horas. A GoPro parou ou não? Tá Não, funcionando tá ainda. rolando. Tá ali firme e forte. Tá firme e forte. Não E tão aí, firme, nem tão forte. Por aí. Pior que dá pra ver lá a gambiarra. E aí, recadinhos finais? O que vocês acham? Segue aqui no Instagram. Opa! Faz aí, chama. Aí, Thiago, põe aqui, Thiago. Nossa, eu tô muito lascado. Se ela fizer assim, aparece a máscara, assim, já deixa certinho, faz devagar, que aí a máscara fica mais fácil. Ali, eu tô me vendo na câmera aqui, ó. Qual que é o Instagram? Fala pelo menos. @glenda.neves. Muito E aí, bom. Sara, já começa o jabá aqui. Me sigam também, gente. Aí eu esqueci meu Instagram, tá acontece. ligado? Para, Esqueci. Não tem Arroba Sara Araújo. Show. Essa Sara, eu já ia olhar, pô. Muito bom. O E meu agenciada. Instagram Fala o seu Instagram aí. é @Salomão. É esse aqui, ó. Está aparecendo aqui, ó. Lá você pode encontrar todo o meu portfólio para os meus trabalhos e você me contratar. Olha só, Olha! Porque velho. hoje, e é engraçado isso, E vocês podem fechar público comigo também, tá? Permuta, público. o Thiago, Que aí eu vou junto com ela que eu gravo o vídeo. É isso aí. o trabalho do Thiago serve como portfólio dele também. Serve como Sim. Porque portfólio aí o que ele dele. monetiza é a venda do trabalho Muito dele. bom. Então essa é a resposta pra minha pergunta. É isso. É porque, por exemplo, eu já... muitos clientes novos que chegam são eles respondendo os meus mini-vlogs, entendeu? Tipo assim, falar, eu vi seu vídeo em tal Instagram de tal pessoa, eu queria fazer tal com você. Então é assim Mas que eu aí monetizo. um dia você pode ficar grande com os seus vídeos, com as marcas, e aí você tem um número grande de seguidores, e uma marca pode virar e falar assim, Thiago, eu quero trabalhar dentro do seu conteúdo com você. Aí você é um creator, entendeu? Entendi. Porque hoje você trabalha como videomaker. O Sim. seu trabalho é externo à rede social, mas um dia a rede social pode virar um trabalho também. E a marca pode ter um merchandising, né? Total. Dentro do seu... Total. Tem muita coisa, né, cara? Tem, Nossa, muita tem. coisa. E se É por isso que a alguém gente fizer um fala. evento, já pode contratar os 3 ao mesmo tempo. Verdade, Já é o combo. Fica a dica. Bem massa. Bem massa. Bem massa. Verdade. E O aí, meu, qual- galera, o meu é @bob.vilela, com 2 L's no Lé. Eu sou desinfluencer. Desse... A
produção. O Alex fica doido. O Alex achando os vídeos ali. O Alex... É bom que o Alex não segura, né? O Gustavo dormia. O Gustavo, você olhava agora, o Gustavo tava assim. Então, Gustavo, deu meia hora aí. O Alex acha os vídeos. Elton Binda, segue lá no Instagram. A gente Elton fala, Bites. Elton Bites. E a gente sempre fala do elipse, das groselhas que a gente tá fazendo lá. E a gente faz mesmo, porque a gente gosta, né? Gosta, Não tem jeito. Vai ter mini vlog no Instagram dele que eu pensei. Só um minuto, falta 57 segundos agora pra gravar até o final do dia. Muito bom. Valeu. Até o próximo galera, elipse, pessoal. valeu. Fechou.